e agora pela manhã nós vamos conversar sobre a mãe. Irmãos, eu confesso, a luta por alguns textos não são fáceis, as lutas, mas eu fico maravilhado como Deus dirige a igreja, como eu tenho absoluta certeza que Deus dirige todas as coisas. É inexplicável, são detalhes, pequenos detalhes. A palavra que a Silvia falou ainda há pouco, conduzindo a Ana Larrúbia na oração, a oração da Ana, o sentimento, a música que Deus trouxe a Raquel e essas lágrimas que não querem parar de rolar dos seus olhos. Eu sei que Deus está por trás de tudo isso. Eu estou impressionado porque o texto que Deus me deu para ministrar rapidamente esta manhã foi um texto que eu recusei. Eu não aceitei no início. E foi uma luta de pelo menos 3 dias até que eu tivesse a certeza que eu deveria ministrar nesse texto, Silvia. Eu creio que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sabem que Deus está dirigindo todas as coisas. Mas quando a gente sente esses toques, esses detalhes, estas coisas acontecendo, são verdadeiramente incríveis. E eu quero te dar a garantia de que Deus tem algo para dizer a todas as mães, a todas as mulheres que estiverem me ouvindo agora, me vendo, ou que depois, como é o caso da minha própria mãe, vá assistir este culto através do vídeo que estará sendo postado no YouTube. Antes de ler o texto da mensagem da reflexão de hoje, eu quero também prestar a minha homenagem às mães, porque tem algo muito especial, muito particular na minha vida em relação a isso. Eu vou ler um texto que eu li na reflexão pessoal hoje pela manhã, na minha devocional, de um pastor que eu particularmente gosto muito, um pastor batista chamado Israel Belo de Azevedo, e muitos já devem ter acompanhado esse texto. E diz assim: Mãe, uma homenagem. E ele escreve no texto: Obrigado, mamãe, pelos telefonemas que deu ou mensagens que passou para saber como iam as coisas, apenas para saber, ou talvez por pressentir pelas vezes do que eu estava sentindo. Quero agradecer pelas vezes que calou quando queria falar, pelas vezes que falou quando queria ouvir, pelas manhãs e tardes que ficou em casa preparando a comida para eu poder me divertir. E eu gostei desse texto e eu fui lendo porque eu fui me lembrando de tudo isso ter acontecido ou estar ainda acontecendo na minha relação com a minha própria mãe. Pelos dias todos em que chorou por mim, quando as coisas pareciam dar errado para mim, pelas noites que esperou por mim. E foram tantas vezes eu passei por isso mesmo. Mesmo que eu demorasse a aparecer, a surgir. Porque você não me reteve no seu ventre, onde minha história terminaria. Porque você me mandou atravessar sozinho a rua, pedindo cuidado na travessia. Porque você não me deixou sozinho no quarto do hospital, quando precisei ficar lá. Porque você deixou que eu comesse toda a porção do prato, que também era o que você preferia. Porque você complementou a disciplina oferecida pelo papai com outra forma de reprovar o que eu fazia. Porque você me defendeu mesmo quando eu não merecia nenhuma boa palavra. Porque você sempre acreditou, mesmo quando nem eu mesmo acreditava. Só quero lhe dizer agora, na memória ou no seu ouvido: mamãe, eu sou o que sou, graças ao seu amor para comigo. E como é homenagem do Renan para as mães, eu quero terminar esta minha primeira palavra lendo Marcos, no capítulo 10, o versículo 29, que foi uma incógnita que Deus respondeu ao meu coração quando cheguei no Rio de Janeiro. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: tornou Jesus, falando com seus apóstolos, seus seguidores, seus discípulos: em verdade,
digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Versículo 30, Marcos 10. Que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Irmãs, irmãos, meus amados, eu quero dizer a vocês que quando aos 19 anos deixei tudo literalmente para trás e vim para o Rio, eu sentia, como qualquer jovenzinho, muita falta de todos. E me perguntava sobre esse texto. E agora, 30 anos depois, eu louvo a Deus porque eu vi tudo isso aqui acontecer. Através do povo de Deus, da minha família espiritual que Deus me deu, eu tive e tenho muitas casas. Quando almoço com você, quando lancho com você, quando você abre a porta para mim, você me recebe. As senhoras como se fosse um filho, e é o pastor que está entrando ali. Os homens como meus irmãos, meus amigos, alguns como meus pais, e é o pastor que está entrando ali. Mas eu destaco as mães, porque como pode uma pessoa deixar sua mãe e ganhar muitas outras mães? E eu sou a prova disso. Eu tenho a minha mãe, que vai ficar comigo para sempre, no meu coração, na minha vida, como graças a Deus hoje está viva. Mas eu tenho tantas mães. Neste culto, por exemplo, existe uma irmã chamada Isabel Cataldi. No meu primeiro ministério, foi como uma mãe, e continua sendo até hoje uma amiga e uma mãe para mim. A Carmen, a Carminha, lá de Barra do Riacho, interior do Espírito Santo, e na igreja de Jardim uma multiplicou. Todas as senhoras abraçam, tratam, a gente fica constrangido, a gente se sente pequeno cada dia mais, porque não tem como agradecer, como compensar esse amor que todas dão. Destaco a Risete, a Amélia, a irmã que já descansou na glória do Senhor, está me aguardando lá, Erotildes, mais de 100 anos de idade, mas beijando a gente com carinho, falando com a gente de uma forma... Mães que tiveram vários filhos, mas ainda tem um pedacinho para o pastor Renan ser um filho também. Então Deus me deu, literalmente 100 vezes mais. E minha mãe sabe disso. Minha mãe Lloyd sente isso. E entre elas, eu destaco a mãe que me recebeu na casa que eu moro hoje, que também já descansou no Senhor. Uma mulher que tinha o dom de cuidar das pessoas, de ser mãe. Como todos que me ouvem lá na igreja já sabem, uma senhora que não fazia uma panela de feijão. Depois que me adotou, fazia duas. Uma para casa dela e uma para eu levar para o seminário aos 19, 20 anos de idade, para comer durante a semana com os meus amigos de quarto. Não era só para o Renan. Você leva e distribui com seus amigos, e eles vinham comer comigo. Isso é mãe de coração, é mãe de sentimento. Eu conheço mulheres que não geraram seus filhos do ventre, mas que nos olham, que cuidam dos seus maridos como filhos, e cuidam dos seus pais como filhos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Ele vai continuar honrando vocês. Então fica aqui meu muito obrigado a todas as minhas centenas de mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês.